Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho falar de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Comprando este livro ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você colabora com o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm usado esses links. Que delícia que foi revisitar essa obra! Eu já havia lido Orgulho e Preconceito outras 2 vezes em inglês há muitos anos, se não me engano antes mesmo que o canal existisse. Da Austen eu já li outras 2 obras, Emma e Razão e Sensibilidade. Mas a verdade é que havia muitos anos, não só que eu não revisitava Orgulho e Preconceito, mas que eu não revisitava a obra de Austen de uma forma geral. Uma obra que lá no passado havia me cativado bastante. Eu vinha passando agora por uma certa ressaca literária, ouvindo muitos audiobooks, mas com dificuldade de me concentrar num livro físico, numa leitura, de papel. E eu tive várias dicas de vocês lá no Instagram a respeito disso, e uma dica preciosa foi a de que Austen poderia funcionar como uma boa cura para essa ressaca literária. E não deu outra. Foi começar a ler esse livro e eu deslanchei. Orgulho e Preconceito conta uma história que é muito conhecida de nós. Seja porque já lemos o livro, que é muito difundido, seja porque já entramos em contato com alguma de suas versões para o cinema ou para a TV, ou até mesmo em outras obras literárias. Temos aqui famílias que vivem no final do século XVIII, começo do século XIX, nos campos ingleses. Elas, em geral, não pertencem à aristocracia, aos grandes proprietários de terra, mas também não são pessoas pobres. Elas estão ali numa classe média que luta para ascender ou ao menos não cair no extrato social. Algumas delas têm algumas propriedades modestas, outras ganham dinheiro com profissões liberais ou o comércio, que a princípio não é tão bem visto. Portanto, há muita preocupação com o futuro e com a posição social que será ocupada pela família. E isso passa em grande parte pelo destino das filhas, com quem elas se casarão. Na família dos Bennet nós temos um patriarca com 5 filhas, o que representa à época uma grande preocupação com o futuro, porque afinal eles não têm tanto dinheiro, não poderão pagar um dote tão grande, será difícil encontrar casamentos muito vantajosos para todas elas nessas condições. E além disso, essa família tem algumas propriedades, mas quando o patriarca, o Sr. Bennet, morrer, essa propriedade, por conta de um sistema legal de heranças da época na Inglaterra muito célebre, não serão deixadas para as filhas mulheres, mas sim para um parente homem lá num ramo distante da família, alguém que eles sequer conhecem, no caso, o Sr. Collins. Quem já assistiu Downton Abbey, a série, já está familiarizado com esse contexto, porque a família ali, apesar de ter muito mais posses, passa pelo mesmo drama da transmissão da herança. E nessa família, então, as 5 filhas estão por casar, elas já estão bem grandinhas, digamos assim, no que se refere à idade para casamento na época. E a mais velha já começa a rumar para os 30 anos, é uma moça muito simpática chamada Jane, mas enfim, não tem um marido ainda, o que causa grande preocupação. Acontece que naquela paisagem tão bucólica, tão amena, em que nada tão relevante acontece, uma família que ganhou muito dinheiro no comércio, uma família ascendente, portanto, se instala em Netherfield, uma propriedade ali perto, a família do Sr. Bingley. E o Sr. Bingley é um jovem muito bonito, muito afável e muito rico. Logo, a Sra. Bennet, a matriarca, traça altos planos de casamento de uma das filhas com o Sr. Bingley. E, de fato, a princípio,
há muito entrosamento entre o Sr. Bingley e a Jane, que é uma criatura também muito amável que não vê mal em ninguém. O Sr. Bingley, no entanto, não chega desacompanhado a Netherfield. Ele leva consigo o seu amigo Darcy, um cavalheiro muito mais rico que ele, muito mais nobre, muito bem posicionado, dono de propriedades de terra, o que era importante. A princípio visto como um homem muito bonito, alto, exuberante, porém ele se prova ser uma pessoa arrogante, reservada, que parece fazer acepção de pessoas e não querer se envolver com a ralé ali de onde eles estão. E quem sofre mais isso, quem percebe mais esse comportamento do Sr. Darcy e acaba tendo uns entreveros com ele, é a segunda irmã mais velha da família, a Elizabeth Bennet, que é também a protagonista do livro. Elizabeth Bennet é uma protagonista muito vivaz, uma moça muito inteligente, que analisa muito a alma humana e que, portanto, tem muita confiança nos seus julgamentos, na sua percepção. E desde logo ela então classifica o Sr. Darcy como alguém intratável, alguém que não será possível ter um bom relacionamento. E essa história é difundida ali na vizinhança, todos comungam dessa opinião e fica então o Sr. Darcy com essa fama de intratável. E percebe-se também que a família do Sr. Bingley e o próprio Sr. Darcy têm medo de que o Sr. Bingley se envolva com Jane, alguém que seria de uma classe inferior, e começam a tramar alguns ardis para que eles se afastem. E aí os Bennet ficam ainda mais ofendidos, a Jane sofre muito e a Elizabeth fica super preocupada porque a irmã estava até adoecendo um pouco por conta dessas expectativas frustradas. Lembremos, o título do livro é Orgulho e Preconceito. Orgulho de quem? O orgulho do Sr. Darcy, que o impede de se relacionar com pessoas de extrato social inferior. E o preconceito de quem? O preconceito da Elizabeth Bennet, que faz um juízo assim tão peremptório a respeito da personalidade e história do Sr. Darcy. Porque também vamos fazer uma incursão pela história do Sr. Darcy através dos relatos do Sr. Wickham. Wickham teria sido filho de um empregado do pai do Sr. Darcy, do seu grande administrador, alguém que teria sido criado ao lado do próprio Sr. Darcy, sendo um favorito do pai dele, e a quem teriam sido feitas promessas por ocasião do falecimento desse patriarca, as quais, no entanto, teriam sido frustradas pela má vontade do Sr. Darcy. Esse prejuízo causado ao Sr. Wickham agrava ainda mais a má impressão que se tem sobre o Sr. Darcy. E o próprio Sr. Wickham é alguém muito vivo, muito bonito, muito afável, que todos têm em altíssima consideração, inclusive a Elizabeth Bennet, que confia tanto em seus julgamentos. Ou seja, o preconceito aqui não é só em relação ao Sr. Darcy, mas também em relação ao Sr. Wickham. Este é um romance principalmente sobre percepção, sobre o valor de nossas primeiras impressões e sobre como nós podemos ser enganados pelas aparências. É um romance também que permite vermos a estrutura social da Inglaterra pré-vitoriana, em que essa dinâmica do casamento e da ascensão social eram muito patentes. Não é um livro em que você consiga ter um grande vislumbre do panorama histórico. Porém, aqui nós temos também pontuada a presença de milícias, que eram grupos armados que se deslocavam pelo território inglês a fim de garantir a sua segurança. Isso não é dito no livro, mas isso acontecia por conta das guerras napoleônicas, que período em que Austen viveu sua idade adulta e em que essa trama se passa é o período em que Napoleão causava grande temor à Inglaterra. Então isso é retratado no livro, né? Esse contexto, mas de uma forma muito leve e que é preciso até uma dica dos prefaciadores e introdutores para podermos fazer a associação entre uma coisa e outra.
A Jane Austen escreve muito bem, o seu estilo é muito bonito, é muito elegante, ela tem um refinamento para percepção e expressão das sutilezas da alma humana, do comportamento humano muito grande, e isso é expresso aqui principalmente pela voz da Elizabeth Bennet. O livro é muito sarcástico e engraçado. Eu dei apenas algumas pinceladas para vocês do que a história trata, mas há muitas subtramas envolvendo a própria mãe da Elizabeth Bennet, que é alguém um pouco grosseira e que causa sérios constrangimentos à família. Há as irmãs da Elizabeth Bennet mais nova, principalmente a Lydia, que apronta pra caramba e as coloca em situações super inverossímeis. O próprio Sr. Bennet é uma criatura excêntrica e por aí vai, há uma galeria de muitos personagens. E há diálogos super engraçados, super divertidos, irônicos, e é pela ironia principalmente que a Jane Austen vai retratar aquela sociedade. Este é um livro que eu considero um lugar seguro agora, para o qual eu sempre posso retornar quando eu quiser me envolver novamente com a leitura, com a bela literatura e assim me abrir para outros livros que virão depois. Só que eu confesso que este livro, apesar de ter se mantido como esse favorito que ele se provou ser, ele não saiu sem arranhões dessa releitura agora numa idade um pouco mais avançada. Eu até entendo porque Orgulho e Preconceito é um livro clássico para a literatura, um livro canônico. Mas agora, já tendo uma bagagem um pouquinho maior, eu consigo ver que ele tem algumas limitações de tema, de perspectivas, e que há romances muito mais profundos do que ele. Eu acho que ele ganhou muito em beleza, em sutileza, em graça, mas perdeu um pouco em profundidade e variedade temática nessa releitura. Mas é aquilo, ele ainda continua um queridinho para mim. Pessoal, espero que vocês se animem aí a ler Orgulho e Preconceito. Não é um romance água com açúcar bobinho, saibam disso. Ele é uma história de moças que querem se casar, etc. E por isso parece que é algo que será pouco água com açúcar. Mas a Jane Austen é muito inteligente, muito sagaz e, portanto, o livro supera esse preconceito que poderíamos ter do tema. Essa edição da Penguin Companhia é muito boa, como costumam ser as edições da Penguin Companhia, mas eu confesso que eu estou bem interessado numa edição que sairá em breve da Antofágica, muito, muito bonita mesmo. Espero que tenham gostado, se gostaram deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, sigam no Instagram, no Scooby, no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo, leiam-me no meu blog, comprem através dos links da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!